Iniciaremos agora o estudo dos gráficos da função do segundo grau. A função do segundo grau, ela tem a forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo y o f de x, o a o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, o a necessariamente precisa ser diferente de zero, o b é o que multiplica o x e o c é o termo independente. Quando desenhamos o gráfico dessa função no plano cartesiano, nós obtemos uma curva que é chamada de parábola. Então, nós iniciaremos a construção dessas 6 parábolas, para nós observarmos a concavidade e a abertura dessas curvas. Então, abram o site Desmos, as funções solicitadas, y igual a x ao quadrado. Caso você não encontre no teclado do computador, você pode utilizar esse teclado aqui, ok? Então, y igual a 2x ao quadrado, y igual a 4x ao quadrado. Veja que à medida que o a aumentou, a curva ficou mais fechada. Veja que todas essas parábolas aqui têm concavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Agora nós construiremos as parábolas em que o a é negativo. Veja que formam um espelho, como uma imagem simétrica em relação ao eixo x da parábola vermelha, do y igual a x ao quadrado. Agora, y igual a menos 2x ao quadrado e y igual a menos 4x ao quadrado. Veja que as imagens são simétricas, uma reflexão, e as primeiras todas têm concavidade voltada para cima, e as que o a é negativo, elas apresentam concavidades voltadas para baixo. Agora, nós exploraremos o coeficiente c da parábola. Então, a partir da parábola y igual a x ao quadrado mais 4, y igual a x ao quadrado e y igual a x ao quadrado menos 4, nós podemos observar que há uma translação dessas parábolas no plano, como se elas deslizassem aqui sobre o eixo. Então, veja a coordenada desse ponto aqui, esse ponto, veja que a parábola com a concavidade voltada para cima, ela tem uma parte que está decrescendo, aqui tem um ponto de inflexão, muda e aqui começa a crescer novamente. Então, a parábola, ela tem esse ponto aqui, que é chamado de vértice. Então, veja que o coeficiente c, ele, como o a é igual a 1, nós não temos o b nessas parábolas, e o c é o 4, veja que a parábola corta aqui no ponto 4, aqui no 0, 0, e aqui no 0 e menos 4. Agora, nós podemos concluir, então, que a parábola corta o y no ponto 0c, porque quando x é 0, o y vai ser igual ao valor do c, portanto, qualquer ponto que esteja sobre a reta y, o eixo das ordenadas. Agora, nós faremos a análise das funções com o coeficiente c igual a 0 e o coeficiente b. Então, vamos lá. Y igual a x ao quadrado mais 4x. Então, veja que o c é igual a 0. Y igual a x ao quadrado. Aqui o b e o c iguais a 0. E y igual a x ao quadrado menos 4x. Faltou um x aqui. Observe que quando nós alteramos o valor do b, a parábola
o vértice da parábola, que é aquele ponto, em que muda o crescimento e o decrescimento, ele é deslocado aqui na horizontal, vejam isso. E as 3 parábolas cortam o eixo y em ponto 0, 0, porque em todas elas o coeficiente c, tá vendo que ele não aparece aqui, o número sozinho, o termo independente, significa que ele é 0. Se eu mudasse a concavidade da parábola, se eu colocar aqui menos x ao quadrado e menos x ao quadrado, vejam que as 3 ficaram com a concavidade voltada para baixo, e aqui nós temos o vértice. Então, aqui era crescente e agora decrescente. Então, esses pontos são o vértice, nós chamamos de ponto de, nesse caso, de ponto de máximo. Quando a concavidade volta para cima, como ficou agora, esse ponto aqui ele é o ponto de mínimo, tá? Agora nós vamos fechar essas funções e vamos construir, né, para investigar as raízes. As raízes da função são os valores de x quando y é igual a 0. Então, vamos construir aqui a primeira função, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, veja que essa parábola, o A é positivo, a concavidade dela é voltada para cima. Veja que o C, que é o termo independente, é 4, que é onde a parábola corta o eixo Y. Veja que houve um deslocamento dela, ela não está, como o B é diferente de 0, essa parábola ela não está, o vértice não está na origem, esse eixo de simetria aqui foi deslocado. Aqui, passando pelo ponto 2, há um eixo de simetria em que a distância desse ponto ao eixo é a mesma do eixo a esse ponto. É como se fosse uma linha do espelho, como uma reflexão. Eu pedi nessa atividade para vocês calcularem o valor do discriminante e para vocês observarem como que a curva se comporta, se ela toca o eixo x, em quantos pontos que ela toca. E ao calcular o discriminante dessa função, vocês vão perceber que o delta é igual a 0. Isso significa que são duas raízes iguais, por isso que toca o eixo x em apenas um ponto. Então, o vértice da parábola encosta aqui no eixo x. Agora, eu vou construir a função x ao quadrado, y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Eu vou ocultar a parábola roxinha e vou deixar só a verde aqui para a gente fazer uma análise dela. Eu posso aumentar aqui também o zoom e deslizar, talvez que mais fácil para a gente pensar nos valores aqui dessa parábola. Então, veja que a concavidade é voltada para cima, o A é positivo, veja que a parábola corta o eixo Y no ponto 0 e menos 3, que aqui é o 0 e o C. Há um deslocamento da parábola, também na horizontal, né? E vejam que a parábola corta o eixo x em 2 pontos. Esses pontos são as raízes, que é quando o y é a 0. Se nós calcularmos o discriminante dessa função aqui, igual a calcular o delta, nós perceberemos que é igual a 16, que é um valor positivo. Então, quando o delta é positivo, nós encontramos dois valores distintos. A parábola corta o eixo x em 2 lugares distintos. São as raízes da função. Agora, eu vou ocultar essa e vou construir a terceira, que é o y igual a x ao quadrado mais 4. Veja que não aparece aqui. Então, eu vou vou deslocar aqui o meu eixo, vou diminuir o zoom. Então, essa parábola, veja que ela não toca o eixo x.
E se nós calcularmos o discriminante, vocês vão perceber que vai dar um número negativo. Então, não tem raízes essa parábola. Ela não corta o eixo X, tá? Então, quando o delta é um valor menor que zero, a parábola não intercepta o eixo X. Ela está toda para cima ou toda voltada para baixo. Por exemplo, se eu tivesse aqui menos x ao quadrado e aqui um menos 4. Então, aqui essa parábola agora, o delta dela também vai ficar negativo e ela não tem interseção com o eixo X, ela não corta o eixo X. O próximo trabalho de vocês é construir essa aqui no Desmos e explorar os 3 controles deslizantes. Então, vou apagar todos, e aí vocês vão escrever y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aí ele fala adicionar controles deslizantes? Sim, vocês vão criar todos os controles deslizantes. Veja que eles constroem a parábola considerando que o a, o b e o c são todos iguais a 1. Então, essa função aqui teria o formato de y igual a x ao quadrado mais x mais 1. Mas a gente pode alterar. Então, vejam aqui, ó, estou mudando o valor do a concavidade da parábola fica voltada para cima ou para baixo. Se eu mudo o valor do b, deixar o a igual a 1. Agora eu vou mudar o valor do b. Olha o que acontece com o vértice da parábola. Agora eu vou alterar o valor do c. Então, observem que a parábola se desloca, o vértice dela sobe e desce. E ele sempre marca pra gente onde a parábola corta o eixo Y. Agora, jovens, eu quero que vocês utilizem alguma ferramenta de IA ou Canva para criar um mapa mental com as descobertas que vocês realizaram hoje. Sobre as retas e sobre as parábolas. Obrigada, bom trabalho.